Outra coisa importante que mencionamos foi que no versículo 27 diz que a unção nos ensina. A frase que aparece é que não temos necessidade de que ninguém nos ensine, porque a unção nos ensina. Logicamente, nós demos uma explicação sobre isso, porque não tira o fato que a unção, que quer dizer a revelação do Espírito Santo, é o verdadeiro ensino. O verdadeiro ensinamento vem pela revelação do Espírito Santo, que nesse caso é o que está dizendo mais especificamente o texto, no sentido de que a unção é que nos ensina. E isso não tira e não elimina o fato de que lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, e também em todas as igrejas apostólicas no Novo Testamento, eram governadas por irmãos que tinham, por exemplo, os ministérios proféticos e o ministério do ensino. Eram mestres e profetas, os ministérios que estavam extremamente presentes, fortemente presentes nas igrejas do Novo Testamento. E, como já mencionei, em Efésios 4:11, entre os ministérios particulares que são designados por Cristo na igreja, entre eles, não, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Logicamente, está fazendo referência a seres humanos, a mestres, homens e mulheres mestres. Nesse sentido, está falando aqui. Então, quando diz que não temos necessidade de que ninguém nos ensina, não está eliminando o fato que o próprio Cristo constituiu mestres para ensinar a palavra de Deus nas igrejas. O que sim está enfatizando é que a verdadeiro ensino, que a verdadeira unção vem por meio dessa revelação daquela palavra de Deus nas nossas vidas, porque este é o verdadeiro ensino, porque este é o verdadeiro conhecimento, a verdade revelada pelo Espírito. É isso que está dizendo. E isso pode acontecer através Deus usando, inclusive, um mestre. Deus usando alguém para ensinar. Enquanto essa pessoa está ensinando, o Espírito Santo pode tomar aquela palavra e revelar no coração das pessoas. Isso se referia que a unção é que nos ensina. Não somos ensinados verdadeiramente por homens. Somos ensinados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Porque somente quando o Espírito nos ensina é que pode haver revelação. Somente quando o Espírito nos ensina é que essa verdade pode ser encarnada em nós. Somente quando o Espírito ensina é que pode haver uma transformação de vida. O ensino netamente, naturalmente humano, somente intelectualmente, não é suficiente. Isso não é considerado conhecimento verdadeiro, incluído verdades bíblicas. Toda a verdade bíblica precisa chegar a nossas vidas por meio da instrumentalidade do Espírito Santo. Ok? O texto se refere a isso, que a unção nos ensina. Outra coisa que falamos também, mencionamos como um texto emprestado do capítulo 3, que vamos estar falando hoje, mas fizemos menção disso lá também, lá atrás, sobre o fato que nós seremos semelhantes a Cristo na sua vinda. Não quero estender mais sobre esse ponto, porque vamos falar isso hoje, no capítulo 3. Outra coisa que mencionamos também é que lá no versículo 28, nos faz uma advertência de que nós não nos afastemos, estejamos preparados de tal maneira que não nos afastemos do Senhor quando Ele voltar. O que está insinuando aqui, ou que está indicando aqui claramente, uma possibilidade da apostasia. Porque essa palavra, essa mensagem está dirigida aos cristãos. Essa mensagem está dirigida para a igreja. Então, no versículo 28, quando diz que devemos permanecer nele para que, quando ele se manifeste, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Não nos afastemos envergonhados na sua vinda, o qual, repito, nos indica a possibilidade da apostasia, porque está falando do retorno de Cristo. Ok? E versículo 29 também
menciona que Cristo, o justo, é quem gera outros justos. Porque todos nós que estamos em Cristo, nós fomos justificados, segundo a palavra de Deus, justificados e fomos feitos justos. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que Cristo se nos tornou, ele se foi feito em nós, justiça, santificação, redenção, sabedoria. O texto é bastante explícito também. Então, Cristo foi feito em nós, justiça de Deus. Em Cristo fomos feitos e convertidos em justiça de Deus. Portanto, Cristo, o justo, gerando outros justos. E que conclui, e que resulta no final, que vai expressar obras de justiça. As obras de justiça que parte do justo. Um justo, é absolutamente natural que o justo, ele gera obras de justiça. Para que as obras de justiça tenham valor, primeiramente, tem que existir o justo. Assim como não pode haver um pé de manga, não pode haver manga se não tem primeiramente um pé de manga. Da mesma forma, não pode haver obras justas se primeiramente não tem o justo. É importante lembrar isso, porque talvez seja óbvio para vocês, mas para muita gente, especialmente consumidas por um pensamento religioso, muita gente passa a vida fazendo coisas supostamente justas para ganhar favor, para ganhar crédito diante de Deus, o que é o caminho inteiramente equivocado, está inteiramente na contramão dos desenhos e propósito de Deus. Só isso foi a modo de lembrar o que nós falamos na vez passada. E, claro, sobre esse tema de ser justos, eu entreguei muitos textos para vocês. Não lemos os textos, somente eu entreguei vários textos para que vocês anotassem. Com certeza tem aí. Ok, vamos então retomar agora, lá do capítulo 3. E o capítulo 3 nos diz o seguinte, o versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É interessante que na minha tradução da Bíblia diz ao ponto que o amor foi tão grande que Deus nos concedeu, ao ponto de... Isso me faz lembrar aquele texto tão famoso, né, de João 3,16, porque de tal maneira, né, amou Deus ao mundo. Muita gente usa esse texto para poder falar do amor de Deus. Esse texto, curiosamente, não está falando do amor de Deus. Esse texto está falando de como Deus amou. Não está falando especificamente do amor, senão de como, qual é a dimensão do amor de Deus. Era incalculável, não tinha como medir esse amor. Então, é muito importante a gente entender isso. Okay? Então, aqui nós vemos algo parecido nesse versículo 1. Diz, com grande amor nos concedeu o Pai, a tal ponto, de tal maneira, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu quero mencionar uma coisa aqui que talvez também pode parecer muito óbvio para vocês. Muito óbvio. Não todos são filhos de Deus. Não todo mundo é filho de Deus. Por que eu estou enfatizando algo tão óbvio? Óbvio, pelo menos, na Bíblia. Nós devemos tirar da nossa cabeça toda ideia da paternidade universal de Deus. Não sei se vocês me estão entendendo. Por que eu falo isso? Existem muitos grupos religiosos hoje, disfarçados e vestidos de cristianismo, que defendem uma paternidade universal de Deus. Que quer dizer,
todos são filhos de Deus. Agora, eu creio que muito disso vem se gestando a partir do catolicismo romano. Como vocês bem sabem, a Igreja Católica acredita que todos são filhos de Deus. Tanto assim, quando o Papa faz a missa dele lá na Praça de São Pedro, lá no Vaticano, ele trata todo mundo que está ali, aqueles centos de milhares de pessoas, como se todos fossem cristãos, como se todos fossem filhos de Deus. Então, é um pensamento de paternidade universal. Paternidade universal, que seria mais bem um paternalismo, não tanto paternidade, são duas coisas diferentes, porque paternalismo que quer dizer é um tipo de paternidade imposta, não, que controla, que decide tudo, e é algo nocivo, é algo negativo o paternalismo. Paternidade é outra coisa, é algo positivo, ok? Não existe isso da paternidade universal. Não existe tal coisa. Isso é uma negação da própria Escritura pensar esse tipo de coisa. Okay? Por exemplo, outra coisa que tem reforçado talvez essa paternidade, esse pensamento de paternidade universal, é o fato que a grande maioria das pessoas no mundo, olha, quase todo mundo sabe fazer o rezo do Pai Nosso. A maioria dos filhos do diabo sabe orar o Pai Nosso. E todos, logicamente, vão partir a sua oração, o Pai Nosso que está no céu, né? Então, Deus é Pai de todo mundo. Esse é o pensamento que prevalece para a grande maioria. Mas nós temos que confrontar esse pensamento que é popular, é um pensamento que está massificado pelo mundo afora, e que não é entendido, inclusive, por muitos cristãos. Mas esse pensamento vai inteiramente na contramão do que a Bíblia nos ensina, especialmente dentro do texto que nós estamos estudando esta noite. Não existe paternidade universal. Espero que nenhum de vocês tenha dúvida com respeito a isso. Nenhuma dúvida. Tem uma coisa que... Muito disso também acontece, queridos. Eu creio que existem outras razões por que as pessoas acreditam isso, essa coisa errada. Não? Eu acredito que pelo fato de que dificilmente passa pela cabeça de alguém, olha bem, dificilmente passa pela cabeça de alguém, seja quem for, dificilmente passa pela cabeça dele a possibilidade de que ele não seja filho de Deus. Dificilmente passa pela cabeça de alguém de que ele seja filho do diabo. Assim como dificilmente passa pela cabeça de alguém que ele está em caminho para o inferno. Imagina alguém falar, olha, eu não sou filho de Deus. Imagina alguém falando, olha, eu sou filho do diabo. Imagina alguém falando, olha, eu estou indo para o inferno. Tem algum recado para lá? Não passa pela cabeça de ninguém isso. Mas, curiosamente, é a maior verdade que existe no planeta Terra hoje é essa. Essa condição do ser humano é a verdade, a maior verdade, a verdade mais estendida na face da Terra, e é a verdade mais negada pelo ser humano é essa. Ninguém aceita essa possibilidade. Ninguém pensa de si mesmo desta forma. Outra vez, na contramão do que a Escritura nos ensina. Na contramão daquilo que o próprio Cristo, aquilo que os apóstolos nos ensinaram na Bíblia. Por isso, queridos, nós temos que fugir do engano desta era. Temos que fugir do engano religioso desta geração. Por isso, nós temos que ser, cada dia, inspirados pelo Espírito de Deus a ter maior fome. Que seja gerada em nós maior necessidade, maior paixão pelas Escrituras, maior paixão pelo conhecimento da verdade bíblica. Eu sigo pensando e vem na minha mente permanentemente as palavras de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade de Deus, é a verdade que é o próprio Cristo, é que traz liberdade nas nossas vidas. E liberdade, queridos, significa fugir da mentira. Liberdade, segundo Cristo, é fugir da mentira.
Liberdade, segundo Cristo, é não ser enganado, porque o mundo está baixo um pérfido engano. Ok. E disse, que grande amor esse. A palavra amor aí, a palavra grega aparece ágape. E eu creio que todos vocês estão familiarizados com essa palavra ágape, que significa um amor que se entrega, um amor sacrificial. É o amor de Cristo, é o amor de Deus por nós. É um amor que sacrifica. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que nós, pelo qual mencionamos João 3,16, que de tal maneira, a tal ponto Deus ama, que é capaz de fazer coisas incríveis. Ok? Nós lemos também, e eu quero pedir a um de vocês que me possa ajudar nisso, ler um texto que está em Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, do versículo 4 ao 7. Quem pode ler esse texto para mim, por favor? Alguém tem a Bíblia aí que pode ler o texto para mim? Ok, Josi, pode ler, por favor? Gálatas 4, do 4 ao 7. Prestem atenção na leitura desse texto, por favor. Em a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. É bem o que está dizendo esse texto, queridos. Aí é onde vem a explicação do porquê. A tal ponto Deus amou. A tal ponto, de tal maneira Deus amou, que ele pode converter inimigos que são escravos em filhos. Inimigos e escravos convertidos em filhos. A tal ponto Deus amou, que converteu inimigos, escravos, em filhos dele. Em algum momento, com certeza alguns de vocês já me ouviram contar essa curta história daquele homem que saiu em busca do assassino do seu filho pequeno, inocente. Um assassino matou o filho de um homem. E este homem buscou o assassino do seu filho. E ele tinha 3 opções frente a esta situação. A primeira delas é encontrar esse assassino e matar esse assassino, o qual seria uma vingança. A segunda opção que este homem, este pai teria, era encontrar esse assassino e entregá-lo para as autoridades. Isso se chamaria justiça. Mas o que esse pai fez foi outra coisa. Ele encontrou o assassino do seu filho, ele buscou o assassino, encontrou o assassino, perdoou o assassino e levou o assassino para a sua casa e adotou o assassino como seu filho, convertendo o assassino em herdeiro de tudo aquilo que o filho que morreu deveria herdar. É algo que não passaria pela cabeça de um ser humano tal coisa. Mas, queridos, este pai é Deus. Este assassino é você e eu. E este filho é Jesus Cristo.
Nós éramos inimigos e escravos. E por nossa culpa, foi nosso pecado que levou Jesus à cruz do Calvário. Ele sofreu, foi torturado por nossa culpa, pelo nosso pecado. Nós não queríamos nada com Deus. Nós fugimos de Deus. Você e eu passamos a vida fugindo dele. E ele veio atrás de nós. Nos buscou, nos encontrou, nos amou, nos perdoou, nos adotou como filhos e nos levou para a sua casa e nos converteu em herdeiros dele. Queridos, entenda, por favor, quando a Bíblia diz que de tal maneira Deus amou, quão grande amor nos concedeu o Senhor, ao ponto de converter escravos, inimigos, em filhos. Isto foge à compreensão humana. Você e eu não temos nesta vida nenhuma possibilidade de compreender o alcance disso, a dimensão disso. O pouco que você e eu podemos entender hoje, queridos, é o que Deus nos concedeu por revelação, a compreensão desse amor de Deus nas nossas vidas. Muita gente sai da boca de muita gente, o amor de Deus por aqui, o amor de Deus por lá. Vamos falar do amor de Deus. Deus nunca nos mandou falar do amor dele. Nunca nos mandou falar. Nos mandou pregar. Mandou pregar o que aconteceu na cruz do Calvário. E quando pregamos o que aconteceu na cruz do Calvário, aquela mensagem, quando ela bate forte no coração daquele que Deus quer falar, você e eu não precisaremos falar do amor de Deus. O próprio Cristo revelará o poder do seu amor, da cruz do Calvário na vida daquela pessoa e vai transtornar e radicalizar e transformar para sempre aquele coração daquele inimigo. Tenhamos entendimento bíblico de que se trata o amor de Deus. Para não andar falando besteira, como muita gente anda falando por aí. Falar do amor de Deus é falar do Evangelho. Falar de um amor terrível, que foi um terrível amor de Deus, né, Marcos? É um terrível amor de Deus mesmo. Aos olhos humanos, é claro. Uhum. É interessante que esse versículo 1 diz que somos feitos filhos. É curioso, mas o texto grego não disse filhos, disse filhinhos, ou tecnia. Você lembram quando usamos o termo grego tecnia, lá no capítulo 2, versículo 12? É o que se repete aqui, tecnia, que significa filhinhos recém-nascidos do Senhor. Novos convertidos. Esse é o termo que se aplica aqui para filhos. Deveria estar traduzido filhinhos. Ou pequenos filhos. E também diz, por essa razão, o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece. Antes de que Cristo chegara na sua vida, querido, você era conhecido de todo mundo. Todo mundo te conhecia. Uma vez que Cristo entrou na sua vida, ninguém mais te conhece. Ninguém mais te conhece. Me explico. Ele diz, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Não o conheceu a ele mesmo. Se nós fomos concebidos pelo Espírito de Deus,
se nós fomos concebidos e foi colocado em nós a natureza do próprio Cristo, querido. Assim como Cristo é desconhecido neste mundo. Porque não existe nenhuma possibilidade do ser humano, em termos naturais, conhecer a Deus. O ser humano não tem nenhuma possibilidade, nenhum recurso que o capacite para conhecer a Cristo. É absoluta e eternamente inalcançável, a não ser que Cristo se dê a conhecer nas nossas vidas. Assim acontece. É assim que acontece. Ele se dá a conhecer a nós. Agora, como fomos gerados em Cristo, com a mesma natureza de Cristo, na regeneração, no novo nascimento, onde fomos feitos novas criaturas, a partir desse momento, querido, você se converte em uma pessoa também desconhecida pelos teus amigos antigos. E esta é uma das razões principais de por que, quando você se converte, todas as tuas amizades começam a se distanciar de você. Não é a única razão, mas é uma das principais razões, porque eles não entendem, não sabem, desconhecem o que você é agora, desconhecem a sua forma de proceder, a sua forma de pensar. E sobre isso somamos outro fator, que o Espírito de Cristo que agora habita em você não tem absolutamente nenhuma relação com os demônios que habitam dentro dos seus amigos. Não tem nenhuma comunhão. Por isso existe uma rejeição. Você poderia escutar milhares, se não milhões de testemunhos de pessoas, e você sabe do que eu estou falando. Quando você se entregou a Cristo, a partir daquele dia, todas as tuas amizades, inclusive familiares, se distanciaram de você. E temos casos até extremos de familiares que vivem debaixo do mesmo teto, que a partir daquele dia que você se converteu, não quis saber mais nada com você. E quanto mais próximo você é de Cristo, coloquemos de outra maneira, e quanto mais unido você está ao Evangelho, maior rejeição você vai sofrer. Tenha isso claro. Lá no versículo 2, diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós vamos ser, ou o que seremos, ou o que haveremos de ser. Agora somos filhos de Deus, dizem, mas ainda não se manifestou o que nós vamos ser, ou o que seremos. Então, agora nós somos filhos de Deus. Por que fomos feitos filhos de Deus? Alguém poderia dizer, porque eu já fui redimido. Fui redimido pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Sim, é certo. Eu fui adotado. Aí o texto que nós lemos aí, quem foi que leu? A Josi leu o texto para a gente aí em Gálatas 4. Diz que nós fomos redimidos da nossa condição de escravidão e fomos adotados como filhos de Deus. Eu creio que aqueles que participaram de alguns estudos passados nossos se lembrarão que ser redimido significa, a palavra grega era exagoradisen, que significa literalmente ser comprado na praça do mercado, onde se vende escravos, porque naquela época o comércio principal na praça do mercado era a venda de escravos. Então, exagoradisen significa o seguinte: comprado na praça do mercado, levado fora da praça, levado embora para a casa daquele que o comprou. Esse é o significado de exagoradisen. E aqui nós vemos, o apóstolo Paulo utiliza muito essa figura, esse termo, para poder falar de que nós fomos redimidos da nossa condição de escravos.
Fomos tirados da praça do mercado e levados para a casa do nosso dono, que agora é Cristo. Ele nos levou para a sua casa. Por isso, de escravos a filhos. Exagoratsen, redimidos. E diz que fomos adotados. Adotados. A palavra adoção é uma doutrina do Evangelho. E essa palavra no grego é uiotesia. Uiotesia. Depois eu vou estar enviando para vocês esses nomes, ok? Aí no grupo. Uiotesia é a palavra grega para adoção. Então, filho seria uios. Uios. Lembre-se do que eu estou falando. Porque existem vários comentaristas, teólogos que comentam sobre isso e dizem que o termo uios somente se aplica a Cristo. Isso não é certo. E eu posso provar na Bíblia que não é certo. Ok? Posso dar vários textos bíblicos para vocês para provar que isso não é assim. Porque o termo também, o ios, é aplicado sobre aqueles que foram redimidos e adotados em Cristo como filhos de Deus. Então, estamos falando de uma redenção que aconteceu no nosso encontro com Cristo por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. Eu creio que todos estão entendendo o que eu estou falando. E também daquele momento em que fomos redimidos, nós fomos adotados como filhos de Deus e feitos herdeiros e co-herdeiros da glória eterna com e em Cristo. Eu creio que ninguém tem dúvida disso. Alguém tem dúvida disso? Que isso é um fato consumado? Redenção e adoção. Mas é interessante que o texto, no versículo 2, diz o seguinte: agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, a pergunta que surge é: o que haveremos de ser, então? Se já somos filhos de Deus. Se já somos redimidos, se somos adotados. Que seremos, então? Sabe, nós temos estudado na sexta-feira o livro de Romanos. E justamente temos estado estudando no capítulo 8 de Romanos. E lá no capítulo 8, versículo 22 e 23, tem uma palavra muito interessante que responde exatamente o que é que seremos. O que é que seremos. Alguém que tem a Bíblia aberta, pode ler esse texto para mim, por favor? Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha bem, disse que estamos gemendo em nosso espírito, ou o espírito geme dentro de nós, aguardando, olha bem, aguardando, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. E você vai dizer, mas como é que é isso? Porque eu já sou adotado, eu já sou redimido. Como é que eu estou aguardando? Como é que ele está falando que eu estou esperando a adoção e a redenção? É que a Bíblia, queridos, os evangelhos utilizam esse termo. Não existe dúvida que nós fomos redimidos, comprados pelo sangue de Cristo e adotados pelo Espírito de Cristo, que já habita em nós. Isso é um fato consumado. Mas o que está dizendo aqui é que nós temos as primícias. As primícias, a primeira colheita somente. A primícia do Espírito. E enquanto isso, nosso espírito está gemendo porque ainda não terminou o trabalho, a obra de Deus, a intervenção de Cristo, o propósito de Cristo em nossa vida ainda não está terminado. Então, estamos aguardando, disse, o quê? Estamos aguardando a redenção dos nossos corpos. A redenção dos nossos corpos.
para que possamos experimentar a plenitude agora. Quando falamos da redenção do nosso corpo, estamos falando de que esse corpo nosso seja transformado em corpo de glória. Corpos glorificados. Quando tenhamos esta redenção do nosso corpo físico transformado em corpo de glória, aí é o que está dizendo o texto de Romanos 8. Aí vamos experimentar a plenitude do que significa ser um filho adotado por Deus. Aí vamos experimentar e sentir em plenitude todo o alcance espiritual do que significa. É como chegamos na última fronteira. Tocamos teto. Experimentamos a glória plena de ser filhos adotados de Deus no mesmo amor e na mesma medida de Cristo, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então, falamos de uma redenção que já vivemos, já fomos redimidos, mas esperamos a redenção do nosso corpo físico transformado em corpo de glória. Já somos adotados pelo Espírito de Cristo que habita em nós, mas estamos esperando viver a experiência gloriosa e plena do que significa ser adotados por Deus em glória. Em glória. Isso está dizendo o texto. Para que não haja confusão, entende? Espero que todos estejam entendendo. Porque alguém pode dizer, não, mas você está falando que nós já somos redimidos e aqui está falando que temos que aguardar a redenção. Como é que é isso? Não tem contradição não, gente. Não tem nenhuma contradição, ok? O texto se explica sozinho nisso. Se tem dúvida por aí, é só levantar a mão e perguntar. E eu posso explicar de novo. Paulo, tem um texto também que fala que hoje nós vemos Cristo como reflexo, mas na sua volta veremos como face a face. Exatamente. O texto hoje que estamos estudando fala um pouco disso também. Ok? E disso ainda, no versículo 2 ainda, diz o seguinte... sabemos que quando ele se manifestar, olha bem, quando ele se manifestar, porque está fazendo referência à segunda vinda de Cristo. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Seremos semelhantes a ele. Essa palavra semelhantes, querido, ela está conjugada... Está conjugada na forma verbal de homoioi, que é interessante que esse homoioi fala de ter a mesma natureza. Fala de ter a mesma natureza, fala de ser idêntico, de ser iguais. E essa palavra homoioi, ela é uma conjugação verbal que procede do termo homologar, do verbo homologar. De repente você escuta, por exemplo, a expressão o embaixador do Brasil se juntou com o homólogo dele lá da Argentina. O que quer dizer? O embaixador do Brasil se juntou com o embaixador da Argentina. Em outra palavra, um igual a ele. Então, homoioi nos fala exatamente da mesma, transmite a mesma ideia, ok? Que tem a mesma natureza ou que são iguais. Então, o que o texto está dizendo é que nós seremos iguais a Cristo. Teremos a mesma substância do corpo glorificado de Cristo. Por isso que disse, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Eu gostaria que lêssemos também algum texto que fala disso. Vamos ler alguns textos que falam disso. Se me ajuda aí com suas Bíblias abertas, com a voz mais, como se diz, marcada possível. Romanos 8, 29. Alguém lê para mim, por favor. Romanos 8, 29. Quem pode ler isso? A ver? Quem pode ler? Romanos 8, 29. Eu leio. Álvaro. Ok, Álvaro lê. Ana, por favor, lê para mim Filipenses. Ana, Filipenses 3, versículo 20 e 21. Filipenses 3, 20, 21. Necessito alguém mais que possa ler. Ok, Petra, lê então primeira, depois
1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54. 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 54. Vamos, esses três versículos, esses três textos, irmãos, está falando exatamente a mesma coisa, ok? Está falando exatamente daquilo que nós acabamos de mencionar. Vamos ler lá. Que diz que seremos semelhantes a Ele na vinda dele. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Os predestinou para que fossem feitos à imagem do seu Filho. Em outras palavras, propósito eterno de Deus. A vontade sublime e suprema de Deus na sua e na minha vida. Ser formados à imagem de Cristo hasta que sejamos exatamente como Cristo, que tenhamos um corpo idêntico ao corpo de Cristo em glória. Esta é a vontade de Deus, queridos. E é importante lembrar que ninguém que não seja como Cristo pode entrar no céu. Em outras palavras, só Cristo entra no céu. Ok, vamos ler o outro texto de Filipenses 3. Prestem atenção, por favor. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele transformará na sua vinda este corpo nosso de humilhação segundo o corpo dele, um corpo de glória dele. Esta promessa é parte da mensagem, sempre foi parte da mensagem apostólica, queridos. Não errem enquanto a isso. É vontade de Deus, é propósito eterno de Deus, é que sejamos conformados à imagem de Cristo. E que lá, naquele dia final, você seja tão Cristo como Cristo é Cristo. Porque ninguém que não seja Cristo entrará jamais no céu. Esta é a razão pela qual você e eu vivemos esta vida. Este é o propósito pelo qual você e eu existimos. Não existe nada mais importante do que isso na vida. Não existe nada mais importante na vida do que isso. A missão de vida de cada um de nós é ser formados à imagem de Cristo. E uma vez que isso acontece lá, perdão, estou querendo adiantar aqui, mas temos um texto mais. 1 Coríntios 15. Petra. 1 Coríntios 15, do versículo 51 e 54. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém. Amém. Então, queridos, e diz aqui o restante do versículo 2: porque haveremos de vê-lo como ele é. Que quer dizer, nesse encontro com Jesus, naquele dia final,
quando você e eu sejamos transformados e tenhamos um corpo glorioso, igual, idêntico, semelhante ao corpo de Cristo, dentro daquela condição de glória, agora você vai ver a Cristo realmente em toda a sua dimensão, em tudo aquilo que ele é. Agora você vai saber o glorioso realmente que ele é, porque o que nós sabemos de Cristo, da glória de Cristo hoje, queridos, é uma amostra grátis, é um nada mesmo. O que conhecemos de Cristo hoje é nada, é nada. Afinal, estamos falando do Logos Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o visível e invisível, seu trono, os potestades no céu e na terra e no universo. Tudo subsiste, se sustenta e segue existindo por causa dele. Até as palavras, até dizer isso chega a ser grande para nós. Não temos como dimensionar, alcançar a compreender isso. Mas quando tenhamos um corpo idêntico ao corpo dele, essa nova condição na qual estaremos nos vai permitir ter uma visão espiritual da eternidade e do infinito, que é Jesus Cristo. Porque agora não sabemos nada. Essa é a verdade. Não sabemos nada. Versículo 3. Diz assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A si mesmo se purifica. É interessante que a palavra, o verbo purificar, no grego é agnisso. Por isso, alguém deve conhecer uma pessoa chamada Agnes. Não? Se alguém conhece alguém chamado Agnes, Agnes significa pura, porque é uma palavra grega que vem de agnisso, purificar, ok? É muito importante entender, porque aqui esse texto, a forma como ele está colocado, traduzido no nosso português, dá a impressão, ou transmite a impressão de que a pessoa mesmo exerce a sua purificação. Mas nós sabemos que no contexto da obra de Cristo em nós, isso não é assim. Porque o texto diz, a si mesmo se purifica. Nós precisamos entender isso no contexto da obra de Cristo em nós. Porque nenhum de nós, se vamos levar isso no pé da letra, nenhum de nós podemos nos purificar por nossa própria conta. Não existe essa possibilidade. Frente à obra de Cristo, frente ao poder da cruz, frente ao poder do sangue de Cristo, nós não temos controle sobre isso. Não é a nossa vontade, não é a nossa ação que nos vai fazer purificar. É obra de Deus em nós. Mas então, por que é que o texto está dizendo a si mesmo se purifica? Repito, não significa que a pessoa executa sua própria purificação. Não é o que o texto está dizendo. Porque estaria em contradição com a grande parte do Evangelho, se fosse entendido dessa forma. É interessante que diz que aqueles que têm esta esperança, vou seguir explicando, aqueles que têm essa esperança, essa palavra esperança no grego é elpis, ou elpis, ok? Esperança que significa, elpis significa expectativa, significa segurança, tem uma expectativa segura de algo. O termo esperança significa uma expectativa segura acerca de alguma coisa. Por isso o verbo elpis se traduz dessa forma. Então, diz o que quer dizer o texto, querido. Diz que todo aquele que tem esta esperança, este elpis, esta segurança, ele expecta, ou melhor dito, ele quer ser puro, ele anela ser puro como Cristo é puro. É o que o texto nos está dizendo. Assim deve ser compreendido esse texto. Ok? Todo aquele que tem esta expectativa, esta esperança,
Ele espera, ele quer, ele anela ser puro, assim como Cristo é puro. Então, está essa ansiedade gloriosa, esta ansiedade santa. É uma necessidade de se purificar. Quando você está consciente desta necessidade de ser purificado, na verdade, existe algo acontecendo dentro de você. Existe uma consciência aqui em você com respeito a esta necessidade. Existe uma vontade trabalhando dentro da sua capacidade evolutiva. O seu espírito está inquieto porque você necessita e sabe que necessita ser purificado. Então, queridos, na prática, o que nós estamos falando, ainda que a obra sabemos que plenamente é de Cristo operando em nós. É a obra da morte, é o poder da morte, é o poder da ressurreição de Cristo operando em nós. Por um lado, estamos conscientes disso, mas também o texto nos está indicando que existe uma participação consciente nossa nesta obra que Cristo está realizando em nós. Me permite explicar de outra maneira. Por exemplo, lá em 1 de João, em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que permanece nele, olha bem, todo aquele que permanece em quem? Em Cristo, deve andar como ele andou. Olha bem, todo aquele que permanece em Cristo. Interessante que, olha bem o que diz o texto. Aquele que permanece em Cristo, a condição é, tem que estar em Cristo. E se está em Cristo, você e eu sabemos que a obra é de Cristo, não é sua nem minha. O poder não é seu nem meu, é o poder de Cristo operando em nós. Mas não perca de vista o que estamos falando. Aquele que permanece nele, em Cristo, olha bem a palavra que segue, deve. Você diz, ok, a obra é de Cristo, é ele que faz tudo. Agora, de repente, essa palavra me joga a responsabilidade em mim, dizendo que eu devo. Eu devo andar? Significa, me está dizendo que eu sou responsável de andar como ele? É isso que está dizendo o texto? Exatamente isso. Lembram vocês, os que participaram dos estudos passados, quando eu falei com vocês sobre a participação nossa pela graça de Deus? Ou lembra vocês quando falamos sobre graça e responsabilidade humana? A graça de Deus necessariamente diz que é Deus que faz todas as coisas em nós. Porque a graça não é somente um favor, uma disposição de Deus para conosco. A graça também se manifesta como um recurso, como um poder capacitador. Um poder para poder ser as pessoas que Deus quer que sejamos, um poder para que façamos a vontade de Deus. A graça opera desta forma como um poder ativo em nós. Agora, esse poder ativo não está tratando com um boneco de trapo, meus irmãos. Esse poder ativo não está tratando com um boneco de milho, de sabuco. Esse poder ativo não está tratando com um boneco de madeira. Ele está tratando com um ser vivo, livre em Cristo, consciente, responsável, porque liberdade em Cristo necessariamente tem que haver responsabilidade. Deus nos faz responsáveis. Olha bem, Deus nos faz responsáveis a partir do momento que somos livres. Liberdade e responsabilidade caminham juntos. É um princípio de Deus. É um princípio bíblico. É importante entender isso para que você não pense que, por um lado, está o Deus Todo-Poderoso e você é um boneco de pano. Zero participação, zero consciência, zero responsabilidade.
Isso por um lado. Por outro lado, existe outro grupo religioso que diz: Deus faz o impossível e eu faço o possível. Somos sócios, só que Cristo é sócio maioritário. Ridículo! Isso é uma heresia. Isso é uma heresia, isso é um humanismo. É o homem metendo a mão naquilo que é de Deus. Não é que Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Não existe isso, querido. Não confunda as coisas. Não é nem boneco de pano, que não tem vida, mas também não é sócio de Deus, não. Não são sócios, não. Eu quero ler um versículo para que você me entenda. Entenda melhor isso. Isso que estou mencionando aqui é parte, queridos, de todo um tema que eu tenho ensinado aqui em Uberlândia. Os irmãos daqui sabem do que eu estou falando. É um tema que não é compreendido pela grande maioria dos cristãos. É um tema profundo que não é compreendido e as pessoas andam confusas com este assunto. Por isso, a religião hoje está polarizada entre aqueles que ajudam a Deus e entre aqueles que não fazem nada. São como lagartixas jogadas sobre uma pedra debaixo do sol. Não fazem nada. Nenhum dos dois entenderam. Nenhum dos dois entendeu como funciona a coisa. O texto, alguém pode ler para mim? Eu preciso de uma voz forte e clara no texto que vai ser lido agora para compreender melhor o que estamos falando. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Alguém lê bem pausado e forte e claro, por misericórdia. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A primeira vez que eu li esses dois versículos, sabe o que a primeira impressão que eu tive? Contradição. Contradição. Porque o versículo 12 disse, tem vários significados, a palavra katergazomai, que é operai, ou que ocupaos em castelhano. Ou trabalhai. Tem vários sinônimos da palavra do grego katergazomai, que é a palavra que aparece aí, quando disse, e olha o que está dizendo o versículo 12, queridos, ocupai-vos em vossa salvação com temor e tremor, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, operai a vossa salvação com temor e tremor. E você diz, um momento. Como que eu tenho que trabalhar a minha salvação? Como é que eu tenho que operar a minha salvação? Se a minha salvação, quem me salva é Cristo. A obra é de Deus, a obra salvífica não tem mão, o ser humano não participa disso. Como é que funciona isso? E é interessante, se você segue lendo o versículo 13, olha bem o que diz. Paulo diz, olha, meu irmão, ô Marcos, opera a tua salvação, Marcos, diz o apóstolo Paulo. Opera, trabalha a tua salvação, Marcos. Por quê? Eu vou dizer por quê, disse o apóstolo Paulo. Eu vou dizer por que você tem que operar a sua salvação. Porque Deus, olha bem, porque Deus é quem opera em você tanto o querer, ele coloca até a vontade, é ele que coloca em você, tanto o querer como o realizar, tanto o querer como o fazer, seja o que for. Você diz, nossa, sigo confuso. Ele diz que eu tenho que operar
a minha salvação, eu tenho que desenvolver a minha salvação, eu tenho que trabalhar a minha salvação, mas depois me diz que a razão pela qual eu tenho que fazer isso é porque é Deus quem faz tudo. Como é esse assunto? Como é que eu posso desenvolver minha salvação se é dele que faz tudo? Parece que o Paulo aqui está com algum problema mental. Não, queridos. Não. O texto nos está falando de que nós participamos conscientemente, deliberadamente, responsavelmente, gostosamente, voluntariamente, participamos, estamos de acordo com tudo aquilo que Cristo quer fazer e está fazendo nas nossas vidas. Porque no momento que você diz, Senhor, eu creio em Ti, no momento que você diz, Senhor, eu estou de acordo com o Senhor, naquele momento, Cristo fala com você o seguinte: ok, então a partir de agora você é tão responsável como eu pelo que vai acontecer na sua vida. E por que, Senhor? Porque você creu em mim. Porque você creu em mim, você agora é responsável, tão responsável como eu, disse Deus, com aquilo que vai ser feito na sua vida. Então, aquilo que você vai fazer, querido, aquilo que você vai operar, desenvolver e se preocupar, em realidade, é o Espírito de Cristo dentro de você, incitando você, motivando você, urgindo o seu espírito, empurrando você a assumir aquilo que está acontecendo. Não se trata de sociedade. Eu tenho graficado isso de uma maneira bem burda, até engraçada. Você já viu aqueles bois arando no campo, com umas cangas no pescoço? Aquele boi ali arando, puxando o arado. De repente vem um mosquito e posa no chifre do boi. E o mosquito olha para o boi e fala o seguinte: ô boi, olha para trás todo que nós temos feito. Olha tudo que já fizemos. Você vai dizer, o mosquito é muito cara de pau, né? Dizer, só porque ele está indo junto com o boi, ele está buscando crédito por um trabalho que o boi fez. Queridos, nós somos um mosquito. Cristo é o boi velho. Ele é o boi velho que está arrastando e levando a carga e fazendo tudo. E ele falou, vem aqui junto comigo. Vem aqui junto comigo. E quando estamos junto com ele, nós começamos a inchar o peito e dizer, nossa, Cristo, eu e o Senhor, olha tudo que a gente fez. O que acontece, querido, que nós não fizemos nada. Não fizemos nada. E Cristo diz, tomai sobre vós o meu jugo. Em outra palavra, pega a canga junto comigo, mas tranquilo, você não vai sentir nada da canga, porque eu vou pegar ela, vou levar o peso sozinho. Eu vou puxar o arado, tranquilo, você não vai sentir nada. Todo mundo vai pensar que você está me ajudando. Todo mundo vai pensar que você está me ajudando. Mas você e eu sabemos que você não está fazendo nada. Só está junto comigo. E pelo fato de estar junto comigo, você é responsável pelo que estamos fazendo aqui. Pelo que está sendo feito aqui. Porque você creu. Você está consciente. Você quis. Você está de acordo com tudo isso. Portanto, você é responsável. Queridos, dá para entender o que eu estou falando aqui? Não tem que ver com sociedade.
e não tem que ver com boneco de pano. Insisto, o mundo religioso cristão está polarizado em dois pontos de vista errados. Errados porque não entendem a revelação da palavra. Tentam entender isso de forma natural e não se pode entender em maneira natural estas verdades. Tem que ser por revelação. Sigamos adiante. Então, não significa que a pessoa executa a sua própria purificação. A esperança é a expectativa e a segurança que tudo aquilo que essa pessoa quer é ser pura como Cristo. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. E a nossa participação é chamada participação por graça. Participação por graça. E a graça de Deus necessariamente atribui exclusivamente a Deus toda a obra em nossas vidas. Vamos ao versículo 4. Queridos, se alguém tiver dúvida, esse texto que acabei de mencionar do verso 3, se alguém tiver dúvida depois, quiser me escrever por interno, qualquer dúvida com respeito ao que eu mencionei, com toda a liberdade pode fazer, eu, com todo prazer, vou seguir explicando para você, ok? Em caso não entendeu. Versículo 4. Esse versículo 4, ele é forte. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Todo aquele que pratica. Essa palavra pratica, queridos, a palavra grega é poion. Poion, do verbo poieu. Esse verbo poieu, ou a conjugação poion aqui, que está traduzido pratica, o verbo seria, poieu significaria construir. Todo aquele que pratica, que quer dizer, todo aquele que constrói o pecado. Também significa todo aquele que fabrica o pecado. Também significa todo aquele que produz pecado. Também significa todo aquele que causa pecado. Também significa todo aquele que faz pecado. Também significa todo aquele que pratica o pecado. Ok? Vou repetir. Aquele que poieu significa construir, fabricar, produzir, causar, fazer e praticar. Construir, fabricar, produzir, causar, fazer e praticar. Eu creio que muitos de vocês se lembrarão, porque aqui está falando todo aquele que pratica o pecado. Vocês se lembrarão que eu mencionei em uns estudos passados, falando da condição do homem, que o homem no pecado, o homem que está escravizado nas trevas, ele é uma fábrica de pecados. Não sei quantos de vocês se lembram disso. E, curiosamente, o verbo poieu significa justamente aquele homem que fabrica pecado. Ele é uma fábrica de pecados. Essa é a definição clara do verbo poieu, que traduzir, praticar ou fazer, construir, produzir, causar ou praticar. E é importante lembrar isso, queridos, que aqui, entender isso, quando falamos todo aquele que pratica o pecado, estamos falando de que está falando de um homem e está falando de pecados que saem deste homem, pecados que saem deste homem. E o que o texto bíblico nos está indicando, e não esquece, pelo amor de Deus, não esquece disso, que o homem que está nas trevas, ele produz pecado. Esse é o que a palavra está dizendo aqui. Ele causa pecado. Ele constrói pecado. Ele fabrica o pecado. Ele é uma fábrica de pecado, o homem que está nas trevas. É por isso que o texto aqui aparece como
aquele que pratica o pecado. Nós temos que entender isso neste contexto. Porque se você não entende isso nesse contexto, vai entender que aquele que pratica o pecado é aquele que comete pecado. Como se o homem fosse praticamente uma vítima. O que o texto nos indica aqui, que o pecador, ele não é vítima. Ele é o dono da fábrica do pecado. Ele não faz outra coisa que isso. A natureza dele é fazer e praticar e produzir pecado. Temos que entender que é a palavra de Deus que enfoca as coisas desta maneira. Estamos sendo o mais minucioso possível no entendimento do texto bíblico. Ok? Estamos no versículo 4 ainda. E aqui diz também que o pecado, porque o pecado é transgressão da lei de Deus. A palavra transgressão aparece no grego como anomia, porque nomos, no grego é lei, nomos. Anomia significa alguém que é contra a lei, ou anti-lei. É um transgressor da lei, um opositor da lei. Anômia. Pelo interessante que a anômia, ou transgressão, aqui também se traduz como iniquidade. Iniquidade. A iniquidade nós temos que lembrar que é uma palavra bem pesada. A iniquidade é uma prática feita pelo iníquo. Iniquidade, por definição, queridos, iniquidade significa torcer tudo aquilo que é direito. Significa torcer a verdade. Tanto que quando se aplica no pecador, quando vai em contra de Deus, disse que a iniquidade é torcer os caminhos retos do Senhor. Torcer a palavra de Deus, torcer tudo ou qualquer coisa, transgiversar a ideia, o pensamento, o princípio divino, isso é chamado iniquidade na Bíblia. Ok? Também designado como anômia, ou transgressão da lei de Deus, nesse caso. E disse, o pecado é, por definição, se alguém perguntar para você, o que é pecado? Você tem que mostrar esse versículo aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Pecado é transgressão da lei de Deus. É torcer os caminhos do Senhor. Paulo, nesse caso, as leis éticas, né, Paulo? As leis, os princípios eternos de Deus. A lei ética de Deus. Ok? Vamos ao versículo 5, queridos. Diz o versículo 5 o seguinte. Sabeis também que ele, Cristo, não, se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados. Esse texto aqui é muito interessante. Para tirar os pecados. A conjugação verbal aqui é de tirar, para tirar os pecados. O verbo tirar, do grego, está conjugado como are, que vem do infinitivo airo. Airo, o verbo airo no grego, que tem várias acepções. E eu vou mencionar as acepções que o airo tem, para que você entenda o significado de que Cristo se manifestou para tirar. Cristo se manifestou para are os pecados. Ok? Significa levantar, carregar, significa expulsar, significa tirar, significa remover e também significa cortar fora. Cortar fora. Levantar, carregar, expulsar,
tirar, remover e cortar fora. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com o capítulo 15 do Evangelho de João, quando fala que Jesus é a vid verdadeira, ou a videira verdadeira. No versículo 2, disse o seguinte, desse capítulo 15 de João. Jesus fala o seguinte: todo pâmpano, todo ramo que em mim não leva fruto, ele tira. E o verbo que aparece ali, queridos, é airo. Por que eu estou mencionando isto? Porque existem certas tendências teológicas, olha bem, certas tendências teológicas que gostam de tergiversar o significado de João capítulo 15, da parábola da videira. Para dizer que é o seguinte, quando diz no versículo 2 que o pâmpano que não leva fruto, ele tira, eles vão lá buscar o verbo airô, e claro, se esquecem, são seletivos e utilizam a acepção de que não é tirar que foi arrancado da videira, senão que ele é levantado, ele é sustentado. Alguns definem, interpretam o texto desse jeito. Mas deixa de lado o fato que airô também significa expulsado, tirado, removido e cortado fora. O qual implica, porque Jesus falou assim, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e vocês são os pâmpanos, vocês são os ramos. Aquele ramo que não leva fruto, ele é tirado. Então, esse grupo de teólogos diz, não, ele é levantado, ele é sustentado. Mas o que está dizendo a Airô aí é que ele é cortado fora. A prova de que ele é cortado fora e que está falando de apostasia, a prova, querido, que bom que a gente toca esse texto, é o versículo 6. É o versículo 6 que está falando a mesma coisa. Pedro, você tem ele aí? Você pode ler para a gente o versículo 6? Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. Perdão, Pedro, eu estou falando da referência do João 15. Ah, João 15, perdão. João 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Olha bem como alguns interpretam que está falando das varas, dos ramos, dos pâmpanos. Porque alguém não permanece, é cortado disso, ele se seca e cai, é recolhido e lançado no fogo e se queima. Tudo isso amarradinho com algumas cordinhas para poder ser levantado. Alguns são bem tendenciosos para interpretar os textos sem contexto, simplesmente para fazer quadrar a sua teologia. É indignante isso. Mas o texto nos fala de apostasia aí. Porque não se levanta um ramo da videira que está aí meio murcho, e agora vai amarrar para que ele possa se fortalecer, para que sustentá-lo com uma vara. Como é isso? Que aí se secou, caiu, foi recolhido, lançado no fogo, e ainda segue sendo parte da videira. Tá bonita essa. Tá bonito.
Voltemos aqui no texto, por favor. E ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Tirar os nossos pecados. Isso deve nos lembrar a figura que nós temos lá no capítulo 16 de Levíticos, do dia da expiação, onde eram escolhidos 2 bodes. Um bode era sacrificado para o Senhor. O sangue daquele bode era utilizado para a purificação do templo, do santuário, e também para a purificação e perdão dos pecados de toda a nação de Israel. E o outro bode, o sumo sacerdote confessava os pecados do povo sobre o outro bode, e aquele bode era levado para o deserto. Aquilo tem muitos significados. Não temos tempo de falar disso agora, nós já estudamos bastante disso. Mas eu gosto de resumir isso da seguinte maneira. Os pecados do povo é imposto com imposição de mãos na cabeça daquele bode que é levado para o deserto. Deserto na Bíblia é considerado a morada dos espíritos imundos, a morada de Satanás, deserto. Assim como Cristo foi levado no deserto para ser tentado, é curioso que na Bíblia muitas vezes os desertos aparecem como morada de espíritos imundos. Então, é como que aquele bode estivesse levando longe do povo, longe aqueles pecados. Em outra palavra, é como Deus dizendo assim para o diabo lá no deserto: olha aí, eu estou devolvendo a sua porcaria de volta. Toda a sua porcaria que você fez na vida desse povo está perdoada, aí estou devolvendo aquilo que é seu. Toda a imundícia na cabeça desse bode que está indo para lá. Okay? Então, assim, também é interessante que o Salmo nos diz, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim fez distanciar de nós as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então, diz que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E eu quero, por favor, fazer uma pergunta para você, mas não precisa responder. Cristo veio para tirar quantos pecados, queridos? Quantos pecados veio tirar Cristo? Será que a obra foi potente o suficiente na cruz para poder tratar com todos os pecados da humanidade? Então, que desculpa nós teríamos? Que desculpa teríamos para poder seguir aliançados com o pecado ainda? Não precisa responder essa pergunta. Versículo 6, vamos avançar um pouco mais rápido. Todo aquele que permanece nele, olha bem, todo aquele que permanece nele não vive pecando. A palavra permanecer no grego é meno, que significa morar, viver, permanecer. Morar, viver e permanecer. Em outra palavra, todo aquele que mora nele, em Cristo, todo aquele que vive nele, todo aquele que permanece nele, como norma de vida, queridos. Aquele que permanece nele, disse, não vive pecando. A conclusão disso, querido, é o seguinte: se você permanece nele, se eu permaneço nele como norma de vida, é a santidade. Eu já falei muitas vezes sobre isso. A norma de vida de quem experimentou a intervenção milagrosa de Cristo na sua vida, a intervenção regeneradora para ser nova criação, é norma de vida, é pureza, é santidade. E quando anda, como se diz, com a boca aberta, escancarada, cheia de dente, desocupado, comete pecado. Comete pecado.
E sabe que isso está aí, orçamentado, está sendo considerado pelo próprio apóstolo João. Está considerado por ele, o próprio apóstolo João. Isso. Um momentinho. Isso está sendo considerado pelo próprio apóstolo João, queridos. Lá no capítulo 2, nós já vimos também, já estudamos isso. Lá no capítulo 2. Onde João escreve, diz, filhinhos, essas coisas escrevam para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, se algum de vocês tiver pecado, advogado nós temos para com o Pai. Em outras palavras, naquele que permanece em Cristo não vive na prática do pecado, disse João. Mas também João disse, essas coisas escrevam para que não pequem, mas se algum de vocês pecar, advogados temos para com o Pai. Então, ele está fazendo uma diferença entre viver na prática do pecado e cometer pecado. Ele está falando que o cristão, ele vai cometer pecado, mas ele não vive na prática do pecado. E disse, aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Queridos, eu quero chamar a sua atenção nisso. O versículo 7, o João segue dizendo o seguinte, filhinhos, tecnia, filhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E essa frase eu quero usar, queridos, esta noite para cada um de vocês. Não vos deixeis enganar por ninguém. Por quê? Porque, entre tantas interpretações teológicas que existem em nossos dias, uma das mais predominantes que existe, eu creio que alguns de vocês estão até cansados de me ouvir falar isso. Uma das mais predominantes, que a grande maioria acredita, é que somos todos pecadores, que temos uma natureza pecaminosa, ainda sendo cristãos. E muitos desses afirmam claramente, categoricamente, que não podem deixar de pecar, mas são cristãos, são salvos, têm a Cristo e vão para o céu. Mas vivem na prática do pecado. E como não tem faltado alguns mestres que não entendem esta matéria, muitos têm sido inspirados, tomados como desculpas para poder seguir vivendo na prática do pecado, justamente essas interpretações fajutas. Eu já falei com vocês, não existe um só texto no Novo Testamento que diz que um redimido de Cristo é pecador. E tenho dado base suficiente na Bíblia para demonstrar, durante muitos anos para vocês, que o cristão ele foi redimido não somente de todos os seus pecados, senão também da sua natureza pecaminosa. É por isso que ele é feito nova criação. Quando em 2 de Coríntios diz que, de modo que se alguma está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, ele disse, todas as coisas, querido, o texto disse, todas as coisas velhas passaram, todas são feitas novas. E a minha pergunta vai direto sobre esse ponto. Todas as coisas foram feitas novas. O que passou com a natureza pecaminosa? A herança maldita de Adão. Ou será que Cristo não teve poder suficiente para tratar com isso? Porque, queridos, a natureza pecaminosa é a fábrica de pecado. Aquele que vive na fábrica de pecados está enganado. A natureza pecaminosa é a fábrica de pecados.
E o texto que João nos fala aqui ataca diretamente isso. Diretamente. João diz, filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça, olha bem, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Cristo, é justo. É interessante que ela diz que aquele que pratica justiça é justo, referindo-se a você e a mim. Nos está chamando de justos. E o termo grego que aparece é dikaios, com K, dikaios, justos, aplicados a nós. E quando eu vou buscar justo aplicado a Cristo, sabe que palavra sai no grego? Dikaios também. É a mesma palavra. Dikaios, justo aplicado a Cristo, e dikaios, justo aplicado àqueles que são de Cristo. Estou usando termos estritamente bíblicos nisso, queridos. Estritamente bíblicos. Aquele que pratica o pecado disse, perdão, entrando no versículo 8, estamos no 7 ainda. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se somos justos, porque fomos justificados e fomos feitos justos, e a razão é simples, porque nós somos nascidos dele. Somos regenerados e gerados dele. Não nos enganemos. É muito cômodo, queridos, é muito cômodo para a grande maioria dizer, somos pecadores. É muito cômodo para a maioria dizer, não, é que o pecado que habita em mim, que mora em mim, que é o Adão que vive dentro de mim, que a natureza corrompida, caída e pecaminosa que eu tenho, está justificado, então, meu irmão, tua vida pecaminosa. Mas Deus é misericordioso. E aquela frase, né, que tem que ser colocada no bronze. Meu irmão, não se preocupa com os pecados na sua vida, porque Deus olha para você, mas ele vê o sangue de Cristo e não a imundícia que tem na sua vida. Esta frase eu me cansei de ouvir, essa estupidez, onde a maioria do povo que frequenta a igreja se justifica sobre essas mentiras do Satanás para seguir vivendo a vida que quer. E não tem ideia do que significa viver o milagre da obra redentora de Cristo. Versículo 8. Estamos passando um pouco da hora, mas vou terminar logo, tá? Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Assim de simples. Aquele que vive na prática do pecado procede, que quer dizer, ele vem do diabo. A origem dele, a procedência dele é Satanás. Aquele que vive na prática do pecado. É interessante que outra vez aparece a palavra poieu aqui, que significa fábrica, que significa produzir, fazer. Disse que aquele que pratica o pecado, aquele que poieu o pecado, procede do diabo. Quer dizer, ele vem da parte do Satanás. É como aquela pessoa que diz, olha, eu venho daquela cidade. O que ele está dizendo? Eu saí daquela cidade e vim para cá.
Alguém diz, não, eu sabe que eu sou parte daquela família, eu venho daquela família. O que quer dizer, eu venho daquela família? Eu sou parte daquela família e saí daquela parte e vim para cá. É isso que o texto está dizendo. Tanto que no grego é esti ek, que significa procedência, vem de. Ele vem fora daquilo. Então quer dizer que ele procede daquilo. E diz o texto mais, que o diabo vive pecando, queridos, desde o princípio. O diabo vive pecando desde o princípio porque é sua natureza pecar. É a natureza do diabo viver pecando. Então, aquele que vive pecando, está claríssimo, clarines, a que família pertence. E mais disso, o versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu quero deixar essa pergunta para você. Quando diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A palavra destruir aqui, do grego, aparece lysis. E, curiosamente, essa palavra lysis, ou destruir, aqui se traduz como divórcio. É interessante. Disse que o Filho de Deus se manifestou para divorciar as obras do Satanás. Para provocar uma separação total das obras do diabo. Agora, queridos, a pergunta que eu tenho para vocês é: de que obras do diabo estamos falando? De quais obras Cristo veio destruir? Alguém gostaria de responder isso? De que obras do diabo Cristo veio destruir? Quais são estas obras que ele veio destruir? O domínio sobre o ser humano. Eu acho que tudo. Acho que todas. Toda o quê? Todas as obras do diabo. O falso domínio. Quais seriam essas obras do diabo? Algumas. O engano, a mentira, tudo que provém do mal, né? Se eu perguntasse para vocês, qual seria considerada a obra-prima de Satanás no homem? Pecado, natureza pecaminosa. A cegueira espiritual. A desobediência. A natureza pecaminosa. Porque ao provocar isto, gerar isso no homem, a natureza pecaminosa, ele faz o homem diretamente responsável diante de Deus pelo seu próprio pecado. E converte o ser humano em escravo ao mesmo tempo, da sua própria vontade. É o que o diabo fez, né, desde o começo com Eva, né? Exatamente. E esta é uma das razões, não somente essas razões, já falei disso, tenho muitas razões e fundamentos bíblicos para combater o que se ensina com respeito à natureza pecaminosa no homem na teologia moderna. Porque, imagina, Cristo morreu na cruz, queridos, para destruir as obras de Satanás, e a principal obra de Satanás ficou intacta. Foi não somente a principal, a primeira obra de Satanás foi o que ele gerou no coração de Adão e Eva. Ficou intacto. Cristo não fez nada a respeito da natureza pecaminosa. Deixou ela viva, deixou ela funcionando. Aquilo que gera a fábrica do pecado, aquilo que destrói o homem.
Cristo levou na cruz somente os nossos feitos pecaminosos? Ou levou também a nossa condição maldita e pecaminosa? Insisto e repito para vocês, não se deixe enganar. A grande maioria, massivamente a grande maioria ensinam que Cristo deixou intacta a natureza pecaminosa no homem. Que a obra de Cristo na cruz não tratou com a condição pecaminosa do homem. Vocês podem pesquisar e investigar onde vocês quiserem. Em outra palavra, a obra de Cristo na cruz só comeu pelas beiradas. Não tratou o problema principal. Não tratou a raiz do problema. Agora, que fazer com aqueles? Que fazer com todos os textos bíblicos que rejeitam esse pensamento? Que fazer com aqueles que experimentaram libertação dessa natureza pecaminosa, estão vivendo o impossível? Como explicar isso? Mas sobre todas as coisas, que fazer com a quantidade de textos bíblicos que vão em contra desse pensamento? O engano é muito grande. É muito grande. Por isso, lembre-se desse texto, 2 Coríntios 5,17. De modo que se algum está em Cristo, é nova criação. Ele teve que morrer para ressuscitar algo novo. Ele disse, as coisas velhas passaram. Que coisas velhas passaram, querido? E disse, tudo é feito novo. Paulo mentiu. Se a natureza pecaminosa segue intacta, o apóstolo Paulo mentiu. Ou estava muito enganado. Talvez alguém me dirá, não, é que talvez em alguns textos não aparece tudo, né? Também isso já investiguei. Nas principais traduções do grego, nas principais aparecem o tudo. Em algumas poucas traduções mais modernas, às vezes não aparece. Vamos ao versículo 9, que é muito importante para a gente ir concluindo. Todo aquele que, olha bem, queridos, todo aquele que é nascido de Deus, está falando de regeneração, de novo nascimento. Todo aquele que é nascido, o verbo aqui do grego é genal, nascido, gerado, que significa gerado. Genal, do grego, significa gerado. Todo aquele que é nascido de Deus, olha bem, não vive na prática de pecados. Gente, presta atenção, por favor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, não vive na fábrica de pecados. Todo que é nascido de Deus não vive produzindo pecado, causando pecados, construindo pecados. Todo que é nascido de Deus não vive na prática de pecados. Pois o que permanece, verbo meno, que significa que mora, que habita, pois o que permanece, pois o que mora nele, pois o que vive nele, olha bem, é a divina semente.
Presta atenção nessa frase, queridos. A divina semente. O texto grego, quando fala de semente, está falando de... O nome grego é esperma. A esperma, como nós conhecemos em nossa linguagem. O texto grego está dizendo que porque o que vive naquele que é nascido de Deus é o divino sêmen, a divina esperma. Assim aparece no grego. O sêmen de Deus está falando aqui. E diz que, nesse sentido de esperma, o sentido é o sêmen de Deus, e nos fala também do princípio da vida. Também nos fala da transferência ao filho das características do pai. Por isso fala que aquele que nasceu de Deus, aquele que permanece nele, ele não pode pecar, viver pecando, porque o que permanece nele, o que mora nele é o esperma de Deus. Em outras palavras, as características de Deus moram nele. Então, queridos, pela procedência dessa pessoa, pelo novo nascimento dessa pessoa, ele não pode viver pecando. Tem que ver com a sua origem. Tem que ver com a sua identidade. Tem que ver com o milagre que aconteceu na vida dessa pessoa e que fez dela hoje o milagre vivo, que é a obra de Cristo plasmada, transformadora, revolucionadora na vida dessa pessoa. E diz que o sêmen de Deus permanece nessa pessoa. Por isso, ela tem uma nova existência, uma nova identidade. E por essa nova identidade, essa nova existência, essa nova criação, é que a palavra disse que ele não pode viver na prática do pecado. E por último, no versículo 10, olha como conclui esse versículo 10 e com isso estaremos terminando, queridos. Nisto o quê? Nisto tudo que acabamos de falar, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Claro que a prática da justiça está identificando a um justo. Porque se não é justo, não existe prática da justiça. João, o apóstolo e discípulo do amor, ele diz: os que são filhos de Deus e aqueles outros são filhos do diabo. Muitos nos nossos dias se negam a pregar falando dessas coisas. Tem medo de ofender ao pecador. O pecador que passou a vida inteira ofendendo a Deus. Muitos se negam a falar a verdade. Por isso, queridos, o que nós temos hoje são as pregações e um evangelho aguado, parecendo leite de terceira classe, de terceira categoria. Aguado. Um evangelho aguado. Adaptado. Ajustado para que não ofenda, para que caia bem, que seja agradável aos ouvidos do pecador. É para facilitar, para ganhar muitos mais para o reino.
Por isso estão baixando os requisitos. Estão liquidando. Cristo em liquidação. Para que muitos mais, aí tem que facilitar para o povo, para que eles possam ser muitos mais. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. E que haja um remanescente que seja fiel à palavra de Deus ainda. Porque os tempos e os dias são maus. Vocês sabem disso. E a coisa vai ficar pior. O caldo vai engrossar muito mais. Pode ter certeza disso. Queridos, vamos deixar aqui. Já ficou bastante tarde. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira, vamos seguir com nossos textos de 1 João. Aqueles que estão acompanhando-nos também na sexta-feira, às 20h, estamos também estudando o livro de Romanos. Um livro profundo. Então, estão também muito bem-vindos. Quero animar a todos vocês. Como nunca precisamos seguir aprofundizando-nos na palavra de Deus. Precisamos disso. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Para a glória de Deus, assim seja. Alguém quer perguntar alguma coisa antes que encerremos nesse tempo? Fernando, eu queria só fazer uma colocação que a palavra de Deus hoje, nós muitas das vezes temos que analisar, porque nós estamos vivendo em 3 padrões aqui no mundo. Vivendo num mundo material, um mundo social e um mundo espiritual. E nós temos que entender bem essas coisas. Eu estou falando isso porque despertei hoje pela manhã com a palavra de Deus, de Cristo ali em Mateus 6:33, e pensando no versículo veio Efésios 6, falando da vestidura. Eu então entendi que a buscar o Senhor em primeiro lugar. Então eu falei com Jesus mesmo. Parece que eu estava conversando com ele. Ó, o Senhor mandou eu me levantar, me vestir, me calçar e me lavar. Agora, o significado dessas ordens dadas em Efésios 6, que nós estamos hoje, temos que pensar muito naquilo que Deus nos revela. Ele mandou que nós temos que vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação da palavra de Deus, né? E cobrir-nos, né? Com o manto e lavar-nos pelo sangue de Cristo. Então, nós temos hoje as coisas. Eu conversava com a pessoa hoje, então eu estava dizendo para ele que a nossa vida aqui, neste mundo, ela tem que fazer uma diferença. Porque a gente está vivendo um momento em que nós temos que buscar a conhecer e entender os propósitos de Deus para nós. Porque nós não temos condições de fazer nada. Então, Jesus prometeu de estar conosco, porque ele sabia da nossa dificuldade que nós íamos enfrentar neste mundo. E ele não somente prometeu de estar conosco, mas ele orou o Pai pedindo para que ele nos livrasse-nos do mal. Essa é a visão que nós temos das palavras de Deus. Porque hoje nós somos
dominado por certas coisas. Aquilo que eu falava com você no telefone, que hoje nós temos, muitas vezes, sendo a obedecer coisa que não é de Deus. E o maior inimigo que nós temos hoje, nos nossos dias, é o relógio. Ele não tem, ele determina horário para nós. Ele determina o momento para nós. E nós estamos vivendo debaixo de um domínio materialista. Porque a gente tem que entender isso. E muitas das vezes, quando você fez essa pergunta, qual é o mal, o primeiro mal que o diabo falou com Adão e Eva, e esse atingiu a humanidade toda. E ele é praticado a todo momento pelo ser humano, que é a ambição. A ambição. E foi dado também à humanidade chamar isso de fé. Mas Jesus está nos corrigindo a cada dia, a cada momento. Né? Porque o diabo falou assim, não é assim que Deus falou. Deus fala, sabe que vocês vão ser igual a ele. Isso não é fé, isso é ambição. E hoje todo mundo corre atrás da ambição. Pois é. Quer estudar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, amanhã eu vou fazer assim, fazer assado. Isso é uma ambição. Isso não é fé. Né? A fé é uma coisa que é dada por Deus, e ele deu a fé a Abraão, e depois provou o Abraão. Vamos ver se esse Abraão tem fé mesmo. Ele prometeu tanta coisa, depois pediu tudo de volta. E qual foi a atitude de Abraão? Foi obedecer a Deus. Né? Foi crer que Deus né? Está fazendo prova dele. Pois é, pai. Passar por isso, né? Uhum. Deus esteja nos abençoando a cada dia, a cada instante. Né? Ok, pai. Está crescendo a cada dia na graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pai, pelo comentário. Álvaro, você poderia orar, meu irmão, para a gente estar encerrando esse tempo? Por favor. Pai Celestial, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a graça, mais uma vez, de estarmos reunidos em Teu nome. Reunidos mesmo que à distância, mesmo que diferentes cidades, diferentes países. Hoje nós estivemos aqui reunidos em favor da Tua graça, em favor do Teu milagre naquela cruz. E pedimos, Deus, que o Senhor siga se revelando a nós, siga falando aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa nos dar exposição diária ao Teu Evangelho, Deus. Que o Senhor nos dê um coração ensinável, um coração moldável. Deus, um coração conforme a Tua vontade. Deus, um coração conforme aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado pela vida, pela família de cada irmão aqui presente. Em especial, Pai, pela vida do Paulo, pela oportunidade dele estar passando, ensinando a Tua palavra para nós. Ó Deus, abençoe-o. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, que possamos ter uma noite tranquila de sono, mas que o Senhor siga realmente fazendo a Tua obra em nossas vidas. É o que eu te peço com o coração agradecido, Deus. Obrigado. Amém, amém e amém. 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 Irmãos, um grande abraço para todos. Foi um pouco longo hoje o compartilhar, mas espero que não estejam muito cansados. O canto é o corinho para despedir dos irmãos. Tá bom, pai, pode cantar aí. Paulo, pode interromper a gravação. Perfeito. Um momentinho, Priscila. Ser desconsolado, ser de um mesmo parecer, viver em paz
e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém. Amém. Amém, seu Jair. Um abraço. Priscila, o que você estava falando, minha irmã? Só para você lembrar de interromper a gravação. Ah, tá. Obrigado. Obrigado, Priscila. Vou me lembrar disso. Gente, um abraço para todos. Hein? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite.